neuroclínica, e dessa vez eu foquei mais ainda em fazer um esquema que nem a gente faz em reumato, que é trazer sempre os pontos importantes que eles mais cobram, ou que foi destacado em aula, uma questão direta para vocês. Vamos aqui. Começando com a aula de coma. A aula de coma, vocês têm que lembrar que ela vai resultar de um distúrbio, né, na função do sistema reticular ativador ascendente. E o que vocês têm que saber de necessário? É que tem que ter uma lesão em pelo menos 3 estruturas, tá? Que seria a substância reticular ativadora ascendente. Peraí, que eu acho que eu pulei. Aqui. Tem que ter uma lesão, pelo menos, na substância reticular do tronco cerebral, ou tu vai ter uma lesão infratentorial, abaixo dessa substância, ou no tálamo, bilateralmente, que tu vai chamar de supratentorial, ou ainda no córtex bilateralmente, que vai ser lesões supratentoriais. As causas de coma, ele dividiu exatamente em aula, em causas estruturais, que vai ser essas supratentoriais, infratentoriais, que vai ser quando tem o quê? Tu vai ter uma presença de um déficit neurológico, tu vai ter uma alteração no exame físico neurológico, tu vai ter um déficit focal, e tipo, alteração intracraniana, alteração de força, isso é por lesão estrutural. Nisso tu vai ter, pode ser por uma hemorragia, um AVC, pode ser por uma isquemia, pode ser ainda por tumor, abscesso ainda, ou uma mielinólise na pontina cerebral que a gente fala. Ou ainda pode ser por lesão cerebral difusa, que vai acontecer tipo no quê? Num caso de hemorragia subaracnoide, pode dar essa lesão difusa, ou ainda caso de hipoglicemia, cetoacidose diabética, ou ainda a gente ainda tem um estado hiperosmolar, ou intoxicações, e nesses casos os pacientes não vão estar com aquelas alterações no exame neurológico, tá? Outro ponto importante dessa aula, a gente tem a classificação do coma, que é quando o Glasgow está de 8 a 3, a gente chama de um coma profundo, de 8 a 12, um coma moderado, ou de 15 a 12, um estado normal. E a morte encefálica, a gente vai ter, tem 1.001 critérios, 1.001 profissionais para analisar, mas partindo da aula que ele passou para a gente realmente entender, é quando tem um coma sem qualquer resposta motora reflexa, quando tem um Glasgow 3, um eletroencefalograma isoelétrico e uma arteriografia sem um fluxo sanguíneo cerebral. Agora, para avaliar o coma, a gente vai ter que partir desses 4 padrões que ele destacou em aula, que é o padrão, né? O nível de consciência, né? Que é quando você tenta se comunicar com o paciente, com estímulos verbais dolorosos. O padrão respiratório. Em prova, eu não vi ele cobrar padrão respiratório, esse detalhezinho de reatividade pupilar, mas eu acho importante a gente rever, porque se ele cobrar, vai ser algo mais destacado, né? Mas para tentar facilitar para vocês, pensem assim, o primeiro que a gente tem de opção é o Chine-Stokes, a respiração em Chine-Stokes, né? Ela é quando tem um acometimento dos hemisférios cerebrais ou do diencéfalo, pensa a nível mais alto. A gente parte da Chine-Stokes vai vir porque o centro respiratório na região mais acima vai estar afetado e vai estar essa alternância entre hiperpneia, hipopneia e apneia para tentar recuperar. O outro que a gente tem é a hiperventilação neurogênica, que é quando está cometendo mesencéfalo, nela tu vai ter uma elevada frequência respiratória. Já em nível mais baixo, vamos para a ponte, vai ser a respiração apneustica de Kussmaul. Já começa com esse quadro mais essa apneia inspiratória e também apneia expiratória nesse caso. Pense em ponte. Mais embaixo, tu pensa em respiração atáxica de Biot, que é nível de bulbo. E no pior caso, uma apneia total, tu vai pensar em lesão severa do bulbo, lá do centro respiratório que está vindo. Centro respiratório, a gente sempre fala que tem essa preocupação nessa região do bulbo. Na dúvida, não esquece de bulbo, tá? Que vai dar uma apneia total. Com relação às pupilas, né? A gente tem que lembrar que lesão hipotalâmica pensa em síndrome de Horner, que é aquela, tu vai ter uma pupila ipsilateral com constrição, e esse quadro vai estar associado a pitose e anidrose. É um paciente com olho bem pequenininho, assim,
tá aptose junto, e o outro tá normal. Então, tem a anidrose, né, que não vai estar produzindo a lágrima, assim. Já em nível de lesão mesencefálica, tem vários tipos, indo mais a fundo no conteúdo, se acomete mais região dorsal, se acomete mais isso, mas para gente agora é tamanho intermediário de pupila. Já em lesão em nível da ponte, é pupila pontiforme. E se tu tem uma midríase unilateral não reativa à luz, tu vai pensar numa paralisia do nervo oculomotor ipsilateral. Aqui. Outros que a gente tem, quarta coisa a avaliar, é movimento ocular. Se tu tem um desvio conjugado lateral para cima, o paciente provavelmente vai estar olhando para a lesão, tá? É uma lesão estrutural e ele está olhando bem onde está lesionado, né? Já se tu tem um desvio conjugado para baixo, é uma lesão do tálamo, a gente chama de olhar de sol poente. Aí o outro que a gente tem, a avaliação de movimento ocular, se chama bobbing ocular, que a gente fala. São alterações de movimentos oculares que vai ter. São dois que avaliam, o reflexo óculo-cefálico e o reflexo óculo-vestibular. O reflexo óculo-cefálico se chama manobra dos olhos de boneca, que é a lesão no mesencéfalo ou na ponte. Que quando tu desvia, o paciente vai estar olhando para o lado contralateral, para o mesmo lado, na real. Isso, o paciente vai estar olhando para o mesmo lado. Esse vai ser o problema. Já no reflexo óculo-vestibular, se faz uma estimulação calórica, e se o paciente está com lesão, ele vai olhar provavelmente para o... Acho que é para o outro lado. Peraí. Ele vai olhar para o mesmo lado se está com lesão, tá? Não, para o outro lado. Desculpa, gente. Mas ele olha para o outro lado quando faz esse reflexo, que é estímulo com... Bota uma água fria no ouvido. Já a gente tem, por último, a resposta motora reflexa, que é aquela que a gente avalia decorticação, descerebração. A decorticação é a flexão anormal, que indica acima do mesencéfalo, apenas no córtex, decorticação, né? E o outro é a descerebração, que é a extensão anormal. Nisso está abaixo do mesencéfalo. Isso vai ser uma condição mais grave. E quando tem um paciente com uma flacidez, sem reação, vai ser uma lesão abaixo do bulbo. Trouxe aqui a primeira questão para vocês. Que ele pode, se duvidar, ele cobrou na minha prova também essa. Então, com relação à avaliação neurológica do coma, ela se baseia, né, que a gente falou, exceto... O que vocês acham? Pessoal que prestou atenção. Letra E. Letra E. Exato. É bem isso que eu falei agora. Esse padrão das 4 coisas que avalia, né? Exceto o padrão de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. O resto, nível de consciência, padrão respiratório, pupilas, né? E resposta motora, nós avaliamos. Agora eu trouxe um caso que, pensando que se o André tentar pegar mais fundo com vocês, né? Então, é um caso de um menino de 11 anos, vítima de acidente automobilístico. Ele dá entrada no pronto-socorro com o seguinte exame físico. Ele tem abertura ocular somente com estímulo doloroso. Ele não tem resposta verbal e os estímulos dolorosos e com resposta motora estão com padrão e extensão. Ele não tem resposta verbal a estímulos dolorosos. E com resposta motora com padrão em extensão de membros superiores e membros inferiores. Ele apresenta pupilas com miose importante, com reflexo fotomotor preservado, movimentos conjugados horizontais ausentes, esses 2 sinais que eu falei agora não tem, com preservação dos movimentos verticais na pesquisa do reflexo óculo-cefálico. De acordo com os dados do exame físico, a avaliação do nível de consciência, segundo a escala de coma de Glasgow, e a topografia da lesão do sistema nervoso central são... Vamos ver como vocês estão aqui. Letra D. Letra D. Ótimo. Pensem bem, trouxe aqui para ver com vocês. Ele tem abertura ocular somente a estímulos dolorosos. Já pontua um Glasgow 2. Sem resposta verbal a estímulos dolorosos. Sem resposta. Logo, ele tem 1. Não está respondendo. E com resposta motora em padrão de extensão anormal. Mais 2. Ele pontua 5.
olhando ali, ele tá com a pupila em miose importante. Miose importante, tu pensa em ponte. Aí logo seria a letra D, um Glasgow 5 e localização da lesão em ponte. Eu não sei se ele cobrou já Glasgow na P1 de vocês, mas eu acho que nessa aula de coma ficaria interessante cobrar também. Alguém ficou com uma dúvida nessa? Seguir. Aqui, o pessoal digitou um momento. Tranquilo, então tá. Maria falou ali. Próximo tema que vocês têm é esclerose múltipla. A esclerose múltipla ela é uma doença da bainha da mielina e os sintomas vão ser de alteração de sensibilidade, motilidade, tremores, e o paciente vai ter principalmente surtos, né, que duram de 24 horas a um mês, e esses vão ter uma recuperação espontânea. Trouxe aqui para vocês os pontos que eu vi que na aula foi mais destacado, tá? A apresentação inicial, em 90% dos casos, que ele destaca muito, é com uma síndrome clínico isolada, que vai ser com uma neurite óptica retrobulbar, vai ser uma marose fugaz, tipo essa perda de visão súbita, mas que recupera. O paciente pode ter ainda uma mielite transversa ou uma disfunção do tronco cerebral. Outros sinais que o paciente com mielite transversa pode vir apresentar ao longo da vida, né, que a gente tem de importante. Sinal de Lermit, ou o sinal da cadeira de barbeiro que fala. Vão ser choques na coluna cervical e dorsal, com irradiação para os membros inferiores. Eles vão ocorrer quando o paciente realiza uma flexão da coluna. Outro sinal que a gente tem, que eu acho bem interessante, é o fenômeno de Uthoff, que vai ser o reaparecimento dos surtos quando tem um aumento da temperatura corporal, né? Tem outro que é o sinal de Pierre-Marie, que é um baqueteamento digital. Tem a oftalmoplegia internuclear isolada, que é uma paralisia homolateral da adução ocular e um nistagmo contralateral. E, por fim, a gente tem a tríade de Charcot na esclerose múltipla, eu já vi cobrar até nas residências disso, que é caracterizada por uma palavra escandida, o paciente está falando assim mais espaçado. Ele vai ter uma ataxia de marcha e ele ainda vai ter um sinal de Babinski. E, bem, para diagnosticar uma esclerose múltipla, sempre lembra aquelas lesões em tempo e espaço na ressonância magnética e ainda lembrar sempre da síndrome clínica isolada, que o paciente pode apresentar como primeiro surto. E acabou escrevendo errado ali, mas para critério diagnóstico sempre vai entrar nos exames uma ressonância magnética com contraste de gadolínio. Tem ainda o exame do líquor hoje, que é muito utilizado na última atualização dos critérios, eles ainda botaram a importância do líquor nisso, que eles vão ter uma sensibilidade na esclerose múltipla, tem uma sensibilidade muito grande a essa presença de bandas oligoclonais de IgG, que vão estar em 95% dos pacientes. Elas não são específicas para a esclerose múltipla, mas elas estão presentes em 90%, né? E, bem, assim, esclerose múltipla é toda uma reação imunológica que vai ter, né? Todo um linfócitos, tudo trabalhando, e isso produz essas bandas oligoclonais de IgG. Tá. Aí, para revisar, vou revisar melhor ao longo da questão com vocês, tá? Em relação à esclerose múltipla, podemos afirmar. O que vocês acham nessa? Letra A. Letra A. Na dúvida, o básico que tem que ir para essa prova, a forma, surto, remissão, é a forma mais frequente dos ataques, tá, gente? Sempre lembrem disso. Destacou bem. Na letra B, ele fala, o diagnóstico é feito com base nos achados clínicos. Tá errada, porque são achados clínicos mais presença de lesão em imagem, tem que ter sempre. Letra C. Os achados observados na ressonância magnética são sempre relacionados com lesão da substância cinzenta. Está errada, porque na esclerose múltipla a doença se baseia em lesão na substância branca. Em últimos casos, assim, na evolução, pode vir a cometer cinzenta, porém, nesse momento, a gente tem que lembrar que é na branca, tá? Letra D. Durante os surtos, o uso de imunoglobulina pode reduzir o tempo de duração do surto. Está errada, porque nos surtos a gente vai utilizar corticoide, tá?
E para tratamento da doença, já dando um adendo aqui, a gente utiliza interferon alfa, interferon beta, tá? Na letra E, a forma familiar tem evolução grave nos primeiros anos de vida. Acho que o erro nessa tá quando ele fala primeiros anos de vida, porque a gente sabe que é uma doença que tem uma base genética, né? Só que ela comete principalmente mulheres jovens na idade dos 20 aos 40 anos, tá? Ou seja, não seria nesses primeiros anos de vida. Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Certo. Resposta. Tudo certo, então. Vamos para a próxima. Tem um caso clínico de esclerose múltipla. Mulher de 29 anos, sem antecedentes patológicos a destacar. Ela desperta pela manhã com uma sensação de nuvem sobre o olho direito, associada a dor leve ao movimento ocular. No dia seguinte, ela estava completamente sem visão do olho direito e a dor havia aumentado em intensidade. Ela foi avaliada pelo oftalmologista, que destacou a presença de doença ocular e sugeriu avaliação neurológica com a suspeita de neurite óptica retrobulbar. Sua ressonância magnética do encéfalo mostrava alteração de sinal do nervo óptico direito e outra lesão periventricular do mesmo lado. Diante deste achado, o neurologista concluiu que a paciente apresentava A síndrome clínica isolada ali? isso. Pessoal, todo mundo na síndrome clínica isolada. Então, o pessoal entendeu bem, então. Então, vou dizer por que as outras estão erradas ali. A gente tem, na letra A ele fala, esclerose múltipla primariamente progressiva. Esse seria um quadro que seria uma esclerose múltipla que desde o início o paciente está evoluindo com piora do quadro, tá? Ele pode ter uma discreta melhora, mas uma doença progressiva, não vai estar assim, tantos surtos que alternam entre piora e melhora. O outro seria o síndrome radiológico isolado. Esse é quando alguém que não teve nenhum sintoma de esclerose múltipla vai e encontra uma lesão na ressonância magnética, né? Então, não seria esse caso, porque ela estava tendo quadro clínico. Esse outro tipo é a letra D, esclerose múltipla recorrente e remitente, que também é conhecida como a forma surto-remissão, que é a forma mais comum. Nessa, o paciente vai apresentar surtos bem individualizados, mas que não vão deixar sequela. E assim, não vai ter uma progressão do quadro entre os surtos. A gente sabe que na esclerose múltipla o paciente vai ficando cada vez pior, conforme tem mais surto, só que nesse caso ele não está piorando assim, tipo, ele sai da sequela normal, tá? Outro que a gente tem, a letra E, esclerose múltipla secundariamente progressiva. É quando a secundariamente progressiva é quando o paciente tem período de recorrência e remissão seguida por progressão da doença, tá? Ele vai remitir, vai melhorar, vai progredir. Remite, volta, progride. Na aula, acho que ele mostrou um desenho para vocês assim, não mostrou? Que é assim, vai subindo. Então, na dúvida, pense nesses desenhos assim, que dá de visualizar bem a doença. Vou ver aqui. Ficou alguém com alguma dúvida na esclerose múltipla? Certo. Certo. Próxima aula que vocês tiveram foi a de sono. Nessa aula, se a gente for à parte, tem muito distúrbio de sono, mas olhando bem a aula e que o André destacou, ele focou muito em estágios do sono e mecanismos reguladores, tá? Com relação à parte de insônia, ele comentou alguns casos que eu vou comentar com vocês, e ele falou ainda da síndrome da apneia obstrutiva. Mas começando sobre os estágios do sono, né? O primeiro estágio que a gente tem é o sono não REM. Ele vai ser a primeira parte do sono. Ele vai ser caracterizado, gente, por um relaxamento muscular progressivo. Tudo progressivo. Vai diminuindo os movimentos, vai tendo uma manutenção do tônus, e vai ter um aumento progressivo de ondas lentas, tá? No eletroencefalograma. Pensa, tudo vai ficando mais lento. E tu vai ter uma ausência de movimentos oculares rápidos, nesse caso, e tu vai ter uma respiração
e um eletrocardiograma normal, tá? Vão estar em ritmos regulares. Ele vai ser dividido em 3 estágios. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro. O mais importante nesse caso é que 60% do nosso sono vai ser o estágio 2 do sono não REM, tá? Com relação ao sono REM, a gente tem movimentos oculares que vão ser rápidos e a gente vai se encontrar em hipotonia ou ainda uma atonia muscular. O sono REM, gente, ele é meio que, a denominação dele, ele pode também ser chamado de sono paradoxal ou sono desincronizado, porque tu vai ter essa atonia, só que tu ainda vai ter um padrão eletroencefalográfico que ele vai se assemelhar a uma vigília. O paciente vai estar no estágio profundo em relação a se despertar, né? E padrão ocular vai estar rápido, respiração irregular, e nesse caso tu ainda tem sono, né? Então, pensem bem, o padrão respiratório e ritmo cardíaco irregular, tu vai alternar entre uma taquipneia e uma apneia, tá? E o que mais que eu posso destacar aqui? Então, o eletroencefalograma vai aparecer que nem na fase 1, com ritmos rápidos, não REM, com ritmos rápidos. E nesse caso a gente tem ondas serrilhadas, tá? No sono REM. E quais que são os mecanismos reguladores do sono? A gente destaca o sistema reticular ativador ascendente, que é o que deixa a gente acordado, tá? Ele vai ser inibido principalmente por o quê? Por neurônios GABAérgicos, vão inibir ele. Pensem também, quando toma medicamentos dos benzodiazepínicos, vai ter uma hiperestimulação GABA, né? Que daí também vai deprimir esse sistema reticular ativador ascendente. E o outro que a gente tem, que trabalha nesse mecanismo de sono, é a adenosina. E a adenosina, ela é promotora do sono e ela vai ser um produto do metabolismo energético, tá? Ao longo do dia, quanto mais cansado tu tá, mais adenosina tu tem, mais sono tu vai ter. E o outro que a gente tem que regula isso é a melatonina, que ela é resposta conforme o estímulo de luz. Ao longo do dia, a informação da luminosidade, lá no núcleo supraquiasmático vai estar sendo diminuída, essa diminuição de luz vai estimular a melatonina. Então, aqui, qual a principal característica do sono REM? Letra A. Letra A. Exatamente. Bem que a gente destacou ali. Atonia muscular e respiração irregular. E o que estaria errado nas outras? Na letra B, ele fala que teria um lentamento do eletroencefalograma. No sono REM, ele está rápido, só que são ritmos rápidos no sono REM, enquanto no sono não REM as ondas são altas, tá? Então, pensem, ele tá mais rápido, tá? Mas só que são ondas menores, tá? Na letra C, presença de ondas agudas de vértice. Errado, porque no sono REM vai ser uma frequência mista de baixa amplitude, como eu falei, né? E com essa onda serrilhada. Letra D, presença de respiração e eletrocardiograma regular. Errada, vai ser um quadro irregular, tanto padrão respiratório quanto do coração, né? E o último que a gente tem, letra E, é ausência de sono. Errado, porque a gente vai estar num sono, né, profundo, que é uma das partes mais difíceis de acordar, e também vai ser aquela fase que tem a consolidação da memória, né? Nessa fase vai ter todo um aumento da vascularização cerebral para ter a consolidação da memória. Bem interessante, tá? Alguém mandou alguma coisa? Não, só respondeu. Seguir na próxima aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar, tá, gente? Outra aula que a gente tem aqui são as demências, né? Vou começar falando do Alzheimer, né? Que é a principal demência que a gente tem. O Alzheimer, ele vai ser caracterizado por ter esse início insidioso e um declínio progressivo da cognição. O primeiro sintoma que a gente tem vai ser a perda progressiva da memória. Esse é o simples que tem que saber para a prova, tá? Vai cair isso. E essa perda progressiva de memória vai ser principalmente episódica
e de orientação espacial. O Alzheimer vai ser uma doença neurodegenerativa, que vai ter o quê? Uma atrofia cortical, mais acentuada principalmente no lobo temporal. Quando pensa em lobo temporal, pensa na região hipocampal, que vai estar associada a essa formação de memória recente, principalmente, e no lobo parietal, a gente pensa. E ainda pode ocorrer aumento dos sulcos, né, e das fissuras corticais, quando ocorre essa atrofia. Os fatores de risco vão ser idade, gênero feminino, história familiar, obesidade, diabetes e hipertensão. Foi o que ele mais destacou em aula, né? Ficou até bastante tempo falando isso, que ele ficou falando muito da alimentação do pessoal, né? Com relação ao Alzheimer, com fatores genéticos. Lembre que os fatores genéticos não necessariamente sempre o familiar, de poder ter mais chance de ter, mas aquele que vai ser uma causa genética que vai alterar tudo, no caso, né? Que vai ser esses pacientes mais jovens, de 60 anos. Esses fatores genéticos estão associados a menos de 5% dos casos, que vão ser essas pessoas mais jovens, e ele está relacionado ao alelo A4 e à apolipoproteína E, nesses casos. O diagnóstico vai se basear em muita coisa, que vai incluir clínica, aquele exame de estado mental, e a gente tem a ressonância magnética como melhor exame, tá, para diagnosticar um Alzheimer. Mas vai ser uma junção de todos esses fatores, tá? E o tratamento? Principalmente inibidor de colinesterase, que vai fazer uma hidrólise da acetilcolina. Foi mal, gente, falei errado. Ele vai inibir a colinesterase, que a colinesterase é o quê? É aquela enzima que vai diminuir a acetilcolina na sinapse, né? E a acetilcolina, ela tá muito... ela participa muito nessa regulação da memória e aprendizagem, tá? Então, para ela ficar mais tempo na fenda, a gente usa esses inibidores da colinesterase. O que a gente tem que destacar é donepezil e rivastigmina, tá? Outra demência que a gente tem é a demência vascular e a demência frontotemporal. A demência vascular, ela tem início insidioso ou abrupto, podendo ser progressivo, remitente ou estático. Tem muitos tipos, mas pense assim, demência vascular, pessoas com fatores de risco, com hipertensão, né? Aí tem o subtipo, que é pequenos vasos, que é a subcortical, ela é a principal, é a mais comum. Ela geralmente pode ser assintomática na maioria dos casos, porque vai acometendo microvasos e o paciente vai tendo o quê? Vai ter um raciocínio sendo diminuído ao longo do tempo, tá? Geralmente são casos assim. E ainda tem o subtipo de múltiplos infartos, porque a demência vascular pode chegar direto e dar um AVC, né? Como eu falei ali, pode ser pós-AVC, essa demência, ou ainda por infarto único. O sintoma vai ser conforme território, e problema de memória geralmente não é o inicial, geralmente vai ser esse declínio do raciocínio do paciente. Outro que a gente tem é a demência frontotemporal. Dessa vocês têm que lembrar que é a única que não tem tratamento. Geralmente se dá inibidor da acetilcolinesterase para as outras demências que a gente tem, tanto corpos de Levy e para as outras, só que para a frontotemporal não tem nenhum tratamento. No máximo pode se dar antidepressivos para tratar sintomáticos, ele falou na aula. Ela é uma demência pré-senil, vão ser diferente do Alzheimer, que são os pacientes mais em fim da vida, 80 anos, né, que vai vir com a idade, são pacientes de 45, 65 anos. Vai ter um curso lento e progressivo, mas é mais rápido que o Alzheimer. O paciente geralmente tem uma função cognitiva preservada no início do quadro, tá? Vai ser um quadro clínico com alteração de comportamento e linguagem. É aquele paciente que chegou estranho, que chegou, ele fala na aula, que são 3 tipos de pacientes, né? E nesse caso, é aquele paciente que está desinibido, que está impulsivo, aquele paciente que está com uma hipersexualidade, ele tem pobreza de julgamento, a família vai dizer, nossa, no último ano ele está diferente, nesses últimos meses, melhor descrever, porque ele é mais abrupto, menos tempo que o Alzheimer, né? Nossa, tipo, meu avô tá diferente, ele não era assim, ele não falava essas coisas, tá? Ele não era apático, como falei ali, ele não era inflexível assim, porque ele tá cometendo região frontal, principalmente. A linguagem é uma variante temporal, nesse caso, e o paciente pode ter tanto uma afasia não fluente,
que ele vai ter dificuldade em falar as palavras, tá? Em sair, tipo, o jeito de falar, né? Ou uma afasia fluente, que vai ser aquela que o paciente vai estar falando muito, mas vai estar falando coisas sem sentido. Começa uma frase falando de política, vai para outra coisa, vai para falar de comida, vai falar estranho, vai frases sem nexos, tá? É assim. E a última que a gente tem é a demência dos corpos de Lewy. Nessa a gente pensa em pacientes com o quê? Tem a tríade que ele destaca. Flutuações de cognição, que é o paciente às vezes está bem, às vezes ele está confuso. Ele tem uma alucinação visual, aquele paciente, como o André falou, está vendo um amigo imaginário, e ele tem sintoma de parkinsonismo, ele tem tremor, ele tem bradicinesia, ele vai ter uma rigidez. E isso tudo vai ser no primeiro ano da doença, tá? Ela tem associação com distúrbios do sono REM, assim como o Parkinson. Pacientes vão ter uma sensibilidade a antipsicóticos, geralmente tem. Isso aí a gente fala que aumenta, nos critérios diagnósticos diz que tem mais predisposição a tudo isso. Tem depressão, o paciente tem quedas frequentes, tem essa perda de consciência transitória e sem explicação, e sintomas parkinsonianos, como a gente fala. A principal diferença que é levada em conta é a diferença entre para diagnóstico, né, entre a doença de Parkinson e a demência por corpos de Lewy, está nessa sequência temporal dos sintomas cognitivos e dos movimentos. Na demência de corpos de Lewy, os sintomas cognitivos vão ser observados nesse primeiro ano da doença, tá? Dentro de um ano de parkinsonismo vai ter. Já no Parkinson, esses sintomas de demência vão vir em quadros bem mais tardios. Agora, começando com as questões de demência, que eu vi que já mandaram no grupo hoje. Vamos ver. Qual o sintoma inicial preponderante da demência do tipo de Alzheimer? Letra B? Letra B. Letra B. Exatamente, gente. Vai ser perda progressiva da memória episódica, seguida da memória semântica e de trabalho. Esses outros que a gente tem. Letra A, agitação psicomotora, confabulação e alucinação visual. Geralmente vai ser sintomas mais tardios, conforme a área cometida. Pobreza de julgamento e planejamento de tarefas também pode vir mais além. E perda da capacidade de realizar tarefas previamente aprendidas também vai vindo em quadros mais evoluídos, né? Ai, droga. Tá, vamos ler. Essa aqui que eu trouxe. Uma mulher de 61 anos, relato da filha. Vai ser assim a questão, tá? Queixando-se de que, nos últimos meses, vem apresentando alucinações visuais associadas a flutuações das funções cognitivas. Ao exame físico, observa-se rigidez plásticas em membros superiores e moderada bradicinesia associada a comportamento cognitivo leve. Suspeita clínica. Essa eu vou mostrar para todo mundo. O que o pessoal falou? Doença de Parkinson, letra A. Não. Letra E do... Letra E. Vocês não tiveram Parkinson ainda, né, gente? Só me tirem essa dúvida. Não, vai ser quinta-feira. E ele vai cobrar? Vai. Então, porque eu vou falar aqui nas questões, mas eu acabei não fazendo, porque quando eu recebi o material de vocês, eu não recebi Parkinson. Aí eu até fiquei, pô, ele não vai cobrar. Aí eu não coloquei questão, mas eu posso mandar para vocês um material mais, como eu fiz esses outros, tá? Mas tem umas questões aqui que vai dar uma diferenciada. Nossa, viajei, foi mal. Mas eu achei que a demência de corpos de Lewy tinha relação com a doença de Parkinson. Ela tem relação, porque ela também acomete ali o... Nossa, deu um branco, tá? Acomete a mesma região também, só que vai ter a diferença que tem essa demência no primeiro ano, tá? Essa alteração de cognição. No Alzheimer, a cognição vai ser bem tardia, tá? É bem isso que é a principal diferença, tá? Ou seja, para conferir, essa é a demência de corpos de Lewy. Aí na letra A, não seria doença de Parkinson por já ter. Ela está dizendo nos últimos meses, tá?
tem função cognitiva alterada, tem alucinação visual, tá? Na letra B, vai estar na aula de Parkinson esse tema, paralisia supranuclear progressiva. A paralisia supranuclear progressiva, ela vai ser um parkinsonismo de rápida evolução, simétrico, com quedas frequentes nesses pacientes, tá? E só que nesses casos a demência vai ser demência e progressão em quadros mais avançados, tá? E nessa ela já está tendo um quadro. Então, é nisso que a gente diferencia, tá? Doença de Alzheimer, não está tendo perca de memória recente, episódica, de alteração de tempo e espaço, então, sem nenhuma queixa, a gente tira Alzheimer. Outra que a gente tem é atrofia de múltiplos sistemas. Atrofia de múltiplos sistemas vai ser um parkinsonismo, vai ter perda de coordenação, só que nessa vocês não esqueçam que vai ter disfunção de processos internos do corpo, que ele fala, porque vai alterar o sistema nervoso autônomo. Ou seja, o paciente vai estar com quedas de pressão, geralmente, que ele destaca, ele pode ainda ter alteração no controle da bexiga, tá? Então, nessa sempre vai ter que estar escrito alguma alteração autonômica, nessa atrofia de múltiplos sistemas. E aí a gente tem a letra E, que corrobora bem com demência de corpos de Levy. Ficou com alguma dúvida nesse assunto? Pode repetir ali a paralisia supranuclear progressiva? Posso sim. Na progressiva, né? Ela vai ser um parkinsonismo de rápida progressão, tá? E geralmente simétrico. Ele progride mais rápido que o Parkinson. E vai ser quedas mais precoces, nesse caso. Tranquilo. Tranquilo. O pessoal até destacou ali nos comentários que fala parkinsonismo da demência uns 15 anos, Levy em até 1 ano. Isso, é um quadro recente. Parkinson, o paciente geralmente está mais... o Alzheimer, o paciente está mais velho, a família vai percebendo que está esquecendo, vai achando, é com a idade. Aí ele vai tendo outras alterações. Nisso vai evoluindo, né? Outra que a gente tem. Uma mulher de 63 anos, sem antecedentes patológicos ou familiares a destacar. Ela é trazida ao neurologista por apresentar alterações de comportamento de aproximadamente 1 ano de evolução. Segundo a filha, ela está falante, mas frequentemente troca as palavras, ou melhor, lhe faltam palavras para expressar-se. Ela está com um comportamento mais ousado, usa palavras de baixo calão e se insinua para homens. Tem esquecimento frequente e deixou de ir à igreja. A filha trouxe uma ressonância feita há 30 dias que mostra apenas discretas lesões da substância branca periventricular. O exame neurológico mostrou presença de anomias frequentes. Em um mini-exame de estado mental de 22 pontos, qual a melhor suspeita clínica para esse caso? Dado? O que falaram nessa? Fruto temporal, letra B. Temporal, letra D. O pessoal no comentário falando letra D também. Isso mesmo, gente. Primeiro que, já olhando ali o mini-exame de estado mental dela, o normal seria acima de 25 pontos, e ela já está com 22. Já está com uma alteração cognitiva leve, tá? E olhando esse caso, ela está diferente, olhando bem, né? Ela está com uma mudança de comportamento, de personalidade, como ela fala. E tem, vejam bem, 1 ano de evolução, ela está falando, mas troca as palavras, ela está com essa afasia, né? Como comentei mais cedo. Ela usa a palavra de baixo calão, ela se insinua para homens, ela está com uma hipersexualidade, tem esquecimentos frequentes, ou seja, caracterizando também como uma demência, né? E como a gente pode ver, está bem um quadro de fronto temporal. Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Para não ser Alzheimer, né? Como falaram, 1 ano de evolução. Essa nesse caso, fronto temporal, está sendo 1 ano de evolução. Letra B, ele fala corpos de Levy, ela não tem nenhum sintoma de parkinsonismo. Demência vascular geralmente vai ter um raciocínio diminuído, não vai estar com alteração, assim como ela falou, que está muito característica de fronto temporal, né? E na letra E ele fala que não se trata de um quadro demencial, enquanto é. E a opção de tratamento para essa, a gente não usa acetilcolinesterase, não tem tratamento para diminuir essa evolução, no caso, né?
Então, gente, como o João já trouxe as aulas de acidente vascular, eles se conectavam bastante, a gente conversou e ele deu já uma breve explicação ali, né? Então, eu trouxe o que mais podia se associar à área do André, né? Já que ele acabou botando umas questões que juntavam. A gente tem aqui um paciente, João, 74 anos, portador de diabetes mellitus e hipertensão, sem controle adequado. Ele desperta pela manhã e percebe fraqueza de lado esquerdo do corpo, mais evidente no membro superior. Qual o diagnóstico mais provável para o João? Letra D. Letra D, muito bem. Alguém, mais algum palpite? Ou teria pensado em outra coisa? Letra D mesmo. Então, infarto de território de artéria cerebral média direita. Quando a gente pensa em artéria cerebral média direita, a gente pensa que ela tem um predomínio de sintomas de membros superiores, tá? Que é o que a gente pensa bem nesse paciente. Ele está com uma hemiplegia, no caso, né? Tá com essa fraqueza. Isso. Mais evidente membro superior. E para não ser as outras, o que seria? Letra A, ele fala de hemorragia subaracnoide. Para hemorragia subaracnoide, que o André falou bem em sala, vocês pensem em paciente com uma cefaleia súbita, que ele tem uma cefaleia holocraniana, que fala, né, de forte intensidade, que o paciente fala que é a pior dor de cabeça da vida. Nesse caso, o paciente ele despertou pela manhã e percebeu, ele não teve nem essa cefaleia. O outro que fala hematoma ganglio-basal à esquerda. Esses hematomas ganglio-basal, eu acredito que pode ser aqueles aneurisma de Charcot-Bouchard, que ele destacou na aula, que são aqueles aneurismas saculares que vão causar um AVC hemorrágico, né? Que o paciente geralmente vem com cefaleia, náuseas e vômitos, tá? Na letra C, ele fala doença vascular da microcirculação, só que ele já está com uma fraqueza evidente nesse membro superior, e ele quer o mais provável nesse caso, que faz a gente pensar na letra D, né, gente? O outro que ele fala é o infarto do território da artéria cerebral posterior direita. E pensando em artéria cerebral posterior direita, a gente pensa em alteração na visão, tá? E a artéria cerebral posterior direita, ela pode dar um quadro de hemianopsia, tá? Então, pensem nas regiões, nesse caso, né? Tudo certo aqui? Opa. Ai, tá. Outra parte que eu acredito que o André pode cobrar, cobrou na prova dos veteranos, cobrou na nossa também, que como é parte mais clínica, né? Fatores de risco para doença vascular cerebral. Qual que vocês iriam nessa? Tem gente falando A, tem gente falando D, A de novo também. Então, gente, nessa a gente pensa fumo, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensão. Paciente, lá no Celso Ramos, chega o paciente com AVC, vamos fazer o histórico, a maioria tem esse histórico, tá? Tabagista, dislipidemia, diabetes e hipertensão. Na letra B ele fala que diabetes também é risco, alcoolismo também é risco, sedentarismo também é risco, mas hipotireoidismo não entra nos fatores de risco. Letra C, úlcera gástrica, doença do refluxo, nada a ver. Hipertensão, claro, entra. Na letra D, que geraria dúvida, hipertensão, fibrilação atrial, também, claro, dá fenômenos embólicos, né? Outro que ele fala da migrânia, mas migrânia não estava destacado como fator de risco, mas o que poderia ser, muitas vezes, anticoncepcional pode ser um fator de risco, mas na aula não foi destacado, né? Estou querendo focar mais na aula para não ter divergência, né, gente? E epilepsia não está como fator de risco, tá? E a letra E, ele fala todas acima estão corretas, o que não seria. Por hoje, gente,
da parte de neuroclínica seria isso, né? Tentei pegar o maior estilo das questões e pontos para trazer para vocês e focar mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida em outra questão, podem ir mandando para a gente, né? E se vocês quiserem, eu mando esse material para vocês, eu até adiciono mais coisas neles, porque eu achei que ficou bem focado no que foi destacado, assim, né? Para rever, quem quiser rever um dia antes da prova.